Naquele jantar, não foi o luxo que brilhou mais. Foi o silêncio, porque quando um menino atravessou o salão e chamou um homem de pai, com a naturalidade de quem chama alguém em casa, a elite inteira entendeu que algo ali estava fora do roteiro. Não foi apenas o que o menino disse, foi o jeito que ele olhou. Como se já soubesse, como se tivesse esperado a vida inteira por aquela resposta. As luzes, os lustres, os brindes, tudo continuava ali. Mas naquele instante, o controle começou a escorrer por entre os dedos de quem sempre achou que podia comprar o silêncio. Se você gosta de histórias onde a verdade chega sem pedir licença e muda tudo, se inscreva no canal e ative o sininho. Aqui, cada história é emoção, impacto e reflexão real. E me conta de qual cidade você está assistindo esta história emocionante. O salão principal da cobertura de Vicente Lacerda parecia mais um cenário do que um lugar de verdade. Lustres de cristal derramavam luz sobre mesas impecáveis, guardanapos dobrados como obras de arte e taças que brilhavam, como se cada uma carregasse um pedaço do status que aquelas pessoas vinham exibir. Ali, ninguém estava só para comer, estavam para serem vistos. Os convidados chegavam em ondas, com risos calibrados e abraços que não aqueciam. Empresários, investidores, gente de sobrenome pesado e sorriso leve demais para ser sincero. No centro, Vicente se movia como quem domina o próprio território. Postura firme, olhar calculado, palavras curtas. Para eles, ele era o homem que não falha. O tipo de homem que transforma silêncio em autoridade. Mas por trás da música elegante e do perfume caro, existia um detalhe que ninguém do lado de fora enxergava. Aquilo não era um jantar de celebração. Era um anúncio disfarçado. Uma fusão milionária seria comunicada ali, entre brindes e conversas, como se negócios fossem apenas mais um prato servido. Tudo tinha hora, ordem e controle. Até a espontaneidade era ensaiada. Nos bastidores, a casa funcionava como um relógio. Garçons alinhados, bandejas prateadas, passos silenciosos sobre o mármore. E no meio disso, Lívia coordenava tudo com precisão de quem aprendeu a sobreviver sem chamar atenção. Ela conferia detalhes, corrigia posições, trocava copos, ajustava flores. Fazia o impossível parecer simples, porque era assim que a gente invisível se mantém, fazendo perfeito para não ser notada. E Vicente, mesmo rodeado de gente, parecia sozinho de um jeito estranho. Havia momentos em que ele pausava por um segundo, como se a própria festa não coubesse dentro dele. O sorriso voltava logo depois, rápido e automático, e a noite seguia como se nada pudesse sair do controle. Só que, sem saber, Vicente estava prestes a viver a primeira noite em anos em que o controle não serviria para nada. Lívia aprendera cedo que alguns lugares não são feitos para quem nasceu sem sobrenome importante. Naquela casa, ela não precisava que ninguém dissesse isso em voz alta. O modo como desviavam o olhar já era resposta suficiente. Para os convidados, ela era apenas parte do cenário, como os lustres, as flores ou as paredes de vidro. Sempre presente, nunca lembrada. Ela caminhava pelo salão com passos calculados, postura ereta, olhar baixo. Não por submissão, mas por estratégia. Lívia sabia que qualquer gesto fora do esperado poderia virar comentário, julgamento ou advertência. Então fazia tudo certo demais. Conferia copos, recolhia pratos, antecipava pedidos antes mesmo de serem feitos. Era eficiente porque precisava ser. Ali, erro não era permitido a quem não tinha margem para errar. Enquanto isso, ouvia fragmentos de conversas que não eram para ela. Falavam de cifras absurdas, viagens internacionais, decisões que mudariam empresas inteiras com um simples aperto de mão. Para eles, aquilo era rotina. Para Lívia, era apenas o mundo acontecendo a poucos metros de distância. Um mundo do qual ela nunca faria parte, mesmo estando dentro da casa.
Em alguns momentos, seus olhos iam instintivamente para o centro do salão, onde Vicente conversava com naturalidade entre pessoas que o admiravam. Ela tentava evitar, mas o olhar traía o pensamento. Não havia rancor ali. Havia algo mais pesado. Memória. Uma lembrança antiga que ela treinara por anos para manter enterrada, como quem esconde uma ferida para conseguir continuar andando. Lívia respirava fundo sempre que sentia essa lembrança ameaçar subir. Repetia para si mesma que aquele passado não existia mais, que sua vida agora era outra, que o silêncio tinha sido a escolha mais segura. E durante muito tempo, realmente foi. Ela tinha trabalho, tinha um teto, tinha conseguido criar o filho longe de julgamentos diretos. O preço disso era nunca ser vista, e ela aceitara pagar. Só que naquela noite, sem que Lívia soubesse, o lugar que ela aprendera a ocupar começava a rachar por dentro, porque bastava uma única verdade escapar do controle para que tudo o que fora construído no silêncio desabasse. E essa verdade caminhava pequena, curiosa e invisível, até decidir aparecer. Theo cresceu aprendendo a não fazer barulho, não porque alguém mandou, mas porque o ambiente ensinou. Enquanto outras crianças corriam por salas abertas, ele aprendeu a se esconder nos cantos, a observar por trás das portas, a entender o mundo antes de falar com ele. O silêncio virou uma forma de proteção. Ele conhecia cada corredor daquela casa melhor do que muitos adultos. Sabia quais pisos rangiam, quais portas fechavam devagar, quais horários eram mais seguros para circular sem ser notado. Para Theo, a mansão não era luxo, era um labirinto. E dentro desse labirinto, ele aprendia a ler pessoas como quem decifra sinais. Desde pequeno, algo chamava sua atenção naquele homem que todos respeitavam. Não era o terno caro, nem os carros, nem as vozes que se calavam quando ele falava. Era outra coisa. Um jeito de ficar sério demais quando achava que ninguém estava olhando. Um olhar distante que Theo reconhecia, porque via o mesmo olhar no espelho quando fazia perguntas sem resposta. Theo não entendia palavras como status ou reputação, mas entendia a ausência. Sabia o que era crescer sem alguém para pegar sua mão, sem alguém para ensinar a andar de bicicleta ou brincar no fim da tarde. E de algum modo que nem ele sabia explicar, sentia que aquele homem também carregava um vazio parecido. Às vezes, Theo se sentava nos degraus dos fundos e observava Vicente de longe. Contava quantas vezes ele sorria de verdade. Eram poucas. Reparava no tom de voz, na forma como as pessoas se aproximavam dele com cuidado, quase com medo. Para Theo, aquilo não parecia força. Parecia solidão disfarçada de poder. E foi ali, no silêncio das observações, que o menino começou a construir uma certeza infantil, porém firme. Não era um pensamento articulado. Era uma sensação, uma convicção que crescia devagar, como quem junta peças sem saber ainda o desenho final. Aquele homem fazia parte da sua história, e mesmo sem entender como ou porquê, Theo sentia que uma hora precisaria dizer isso em voz alta, mesmo que o mundo inteiro estivesse ouvindo. Lívia guardava o passado como quem guarda um objeto cortante, bem embrulhado, fora de alcance, mas sempre ali. Não era apenas um segredo sobre Theo. Era a lembrança de uma fase em que ela mesma não se reconhecia mais, quando a solidão e o cansaço a deixaram vulnerável demais para perceber o risco que corria. Tudo tinha acontecido rápido e sem romantização. Não houve promessas, nem juras, nem planos. Houve uma noite confusa, marcada por excesso de trabalho, emoções mal resolvidas e decisões que não voltam atrás. Vicente atravessava um período frágil, pressionado por negócios, conflitos familiares e uma cobrança constante para ser perfeito. Lívia estava ali, invisível como sempre, mas presente no momento errado. Depois disso, vieram os dias silenciosos. Nenhuma conversa, nenhuma pergunta, nenhuma explicação.
E quando Lívia descobriu a gravidez, já era tarde demais para qualquer escolha que não fosse seguir sozinha. Ela entendeu com uma clareza dolorosa que naquele mundo não havia espaço para verdades inconvenientes. O que ninguém sabia, e o que Lívia escondia até de si mesma, era que ela não havia apagado tudo. Em uma caixa simples, guardada no fundo do armário, havia um papel antigo, um exame incompleto, feito às pressas, interrompido antes da conclusão. Não era prova, mas também não era coincidência. Era uma sombra da verdade, suficiente para assustar. Lívia nunca voltou àquele papel, nunca tocou nele depois que Theo nasceu. Para ela, olhar seria o mesmo que abrir uma porta que não poderia mais fechar. Preferiu acreditar que o silêncio protegeria o filho, que crescer sem respostas era menos cruel do que crescer sendo rejeitado por quem tinha poder para apagar existências. Só que naquela noite, enquanto o jantar avançava e a casa fervilhava de aparências, Lívia sentiu algo diferente no ar. Não era medo comum, era pressentimento. Como se o detalhe proibido que ela escondera por anos estivesse prestes a encontrar voz. E não por escolha dela, mas pela coragem ingênua de uma criança que ainda não aprendera a mentir. Theo nunca foi uma criança de mexer onde não devia. Mas naquela tarde, algo o puxou para um corredor que quase ninguém usava. Talvez fosse o tédio. Talvez fosse aquela sensação estranha de que algo o chamava. Ele caminhou devagar, sentindo o tapete macio sob os pés, até parar diante de uma parede onde fotos antigas estavam penduradas, quase esquecidas pelo tempo. Entre retratos de eventos, inaugurações e rostos desconhecidos, uma imagem chamou sua atenção. Era uma fotografia antiga, amarelada nas bordas. Um homem jovem, sem o ar rígido de hoje, sorria de forma tímida, quase insegura. Theo se aproximou mais, inclinando a cabeça, como quem tenta se reconhecer em um reflexo inesperado. Ele sentiu o coração bater diferente. Os olhos da foto eram iguais aos seus, não parecidos, iguais. O formato do rosto, o jeito de segurar o sorriso, até a inclinação da cabeça. Theo levou a mão ao próprio rosto, tocando o nariz. Depois olhou de novo para a fotografia. Era como se estivesse olhando para si mesmo no futuro, ou para alguém que sempre esteve ligado a ele. Naquele instante, a dúvida virou certeza. Não porque alguém explicou, mas porque o corpo entendeu antes da mente. Crianças reconhecem o que adultos passam a vida negando. Theo não pensou em consequências, em regras ou em hierarquias. Pensou apenas que aquele homem da foto era parte dele. E que talvez estivesse esperando há muito tempo para ser encontrado. Ele guardou aquela imagem no coração como um segredo precioso. Não contou à mãe, não perguntou a ninguém, apenas decidiu. Na próxima vez que visse aquele homem de perto, não iria tratá-lo como senhor ou tio, iria chamá-lo pelo nome que sempre sentiu, mesmo sem nunca ter ouvido alguém dizer. E enquanto Theo deixava o corredor em silêncio, sem saber, aquela simples fotografia havia acendido a faísca que mudaria o rumo de todas as vidas naquela casa. O jantar daquela noite já não era apenas um evento social. Era o palco de uma verdade que tinha acabado de acordar. Sônia Lacerda tinha o dom de enxergar o que os outros ignoravam. Não precisava de provas, apenas de instinto. Anos convivendo com empresários, crises e escândalos ensinaram a ela uma regra simples: toda ameaça começa pequena. E naquela noite, o que mais a incomodou não foi um comentário ou um olhar. Foi a presença silenciosa de um menino que não deveria estar ali. Ela observou Theo de longe, enquanto fingia atenção às conversas à sua volta. Viu o jeito como ele caminhava confiante demais para alguém fora do lugar. Notou a semelhança que outros ainda não tinham coragem de admitir. E principalmente percebeu o olhar do menino pousando em Vicente com uma familiaridade que não combinava com a hierarquia daquela casa. Sônia não acreditava em coincidências. Para ela, tudo era cálculo, tudo era movimento,
E aquele menino, ainda que pequeno, representava algo perigoso: imprevisibilidade. Um detalhe fora do script que poderia destruir anos de imagem cuidadosamente construída. O nome da família não sobreviveria a uma história mal contada. Sem demonstrar nada, Sônia acionou o controle que sempre funcionou. Um gesto sutil, um olhar rápido, e um dos funcionários se aproximou. Pediu, com voz doce e firme, que ficassem atentos ao garoto. Não queria confusão, não queria cena, queria silêncio, como sempre. Mas o que mais a inquietou foi perceber algo ainda mais grave. Vicente não tinha notado nada. Estava ocupado demais sendo o homem que todos esperavam. Sônia entendeu naquele instante que se algo acontecesse, ele seria pego desprevenido. E isso era inaceitável. Para Sônia, proteger o filho nunca significou protegê-lo de dor. Significava protegê-lo da verdade quando ela não era conveniente. E naquela noite, enquanto os convidados brindavam, ela já sabia. Aquele menino precisava ser neutralizado antes que abrisse a boca, porque algumas palavras não podem ser desditas depois de ditas. Dr. Caio não gostava de improvisos. Para ele, todo o problema tinha 3 soluções possíveis: silenciar, afastar ou apagar. E naquela noite, antes mesmo que qualquer escândalo acontecesse, ele já tinha entendido que algo precisava ser resolvido com rapidez. Sônia não precisou explicar muito. Bastou um comentário curto, feito em tom neutro, para que ele soubesse exatamente onde agir. O advogado observou Lívia à distância, analisando cada gesto como quem avalia um risco jurídico. Ela não parecia alguém desesperada por dinheiro ou atenção. Pelo contrário, era discreta demais. E isso, para ele, era mais perigoso do que qualquer grito. Pessoas silenciosas costumam guardar verdades difíceis de controlar. No meio da movimentação do evento, Dr. Caio se aproximou dela com educação excessiva, um sorriso técnico, uma voz baixa, quase amistosa. Disse que precisava conversar sobre o bem-estar da criança. Usou palavras cuidadosas, calculadas para não chamar atenção. Não fez acusações, fez propostas. Falou em ajuda financeira, em mudança de setor, talvez até em transferência para outra cidade. Tudo soava como oportunidade, mas carregava uma mensagem clara: distância. Quanto mais longe aquele menino estivesse, melhor para todos. Para evitar constrangimentos, foi a expressão escolhida. Lívia entendeu o recado imediatamente. Ela respondeu com educação, mas sem ceder, disse que precisava pensar, e foi ali que Dr. Caio percebeu algo que não gostou. Ela não estava com medo, estava protegendo alguém, e quando uma mãe age assim, dinheiro deixa de ser argumento forte. Ao se afastar, o advogado já sabia que aquela abordagem talvez não fosse suficiente. Ainda assim, acreditava que tinha tempo. Afinal, segredos antigos costumam se manter enterrados quando todos fingem que nada está acontecendo. O erro dele foi subestimar o impulso de uma criança que ainda não aprendera a negociar a própria verdade. Até então, Vicente só tinha visto o menino como se vê um detalhe fora do lugar, uma presença periférica, algo que não merecia atenção. Mas naquela noite, por um instante raro, o barulho do salão pareceu diminuir. Foi quando seus olhos cruzaram com os de Theo, e algo nele travou. Não foi a semelhança imediata que o abalou. Foi a forma como o menino o olhava. Não havia curiosidade infantil comum, nem admiração pelo luxo. Havia reconhecimento. Um olhar firme, direto, quase antigo demais para um rosto tão pequeno. Vicente sentiu um desconforto estranho, como se estivesse sendo observado por alguém que sabia mais do que devia. Theo não desviou o olhar. Pelo contrário, sustentou-o por alguns segundos longos demais para serem ignorados. Vicente tentou voltar à conversa, mas perdeu o fio do raciocínio. As palavras ao redor se tornaram ruído. O menino permanecia ali, imóvel, como se estivesse esperando algo dele.
uma reação, um gesto, qualquer coisa. Pela primeira vez em anos, Vicente sentiu o controle escorrer pelos dedos, uma sensação que ele não conhecia bem, porque sempre fora o homem que decidia, que conduzia, que encerrava assuntos com frases curtas. Mas aquele silêncio não obedecia, não se deixava cortar. Ele tentou racionalizar. Disse a si mesmo que era apenas cansaço, pressão demais, um evento longo. Ainda assim, algo no peito apertava. Uma lembrança vaga, antiga, tentou emergir. Uma noite confusa, um período nebuloso da própria vida que ele aprendera a ignorar. Vicente afastou o pensamento com firmeza. Não era hora de fraquejar. Sem perceber, ele já não observava um menino qualquer. Observava um espelho desconfortável e, mesmo sem entender porquê, soube que aquele encontro silencioso era o começo de algo que não poderia mais ser ignorado. Porque algumas verdades não gritam, elas apenas olham e esperam. Theo não correu, não levantou a voz, não fez cena. Ele caminhou devagar, como quem já tinha decidido antes mesmo de sair do lugar. Cada passo parecia firme demais para uma criança de 5 anos. Alguns convidados notaram o movimento e franziram a testa, incomodados com aquela presença fora do protocolo. Vicente ainda conversava quando sentiu o leve toque na manga do paletó. Olhou para baixo, esperando encontrar um funcionário atrapalhado. Encontrou Theo. O menino levantou o rosto com calma, os olhos sérios, e falou baixo. Baixo o suficiente para não ser um espetáculo, alto o bastante para quem estava perto ouvir. Pai, você vai embora de novo? A palavra não ecoou. Ela afundou. O ar ao redor pareceu rarear, como se o salão tivesse prendido a respiração. Não houve risos imediatos. Houve confusão. Algumas pessoas trocaram olhares rápidos, tentando entender se aquilo era uma brincadeira mal colocada ou algo que não deveria estar acontecendo ali. Vicente congelou por um segundo que pareceu eterno. O de novo foi o que o desarmou. Não era uma palavra aleatória, carregava memória, carregava repetição. Ele sentiu o estômago revirar e respondeu instintivamente com dureza defensiva. Não inventa isso, garoto. As palavras saíram rápidas demais, secas demais. Theo piscou, confuso. Não chorou, apenas baixou o olhar, como quem recebe uma resposta que não queria, mas já esperava. Ao redor, o burburinho começou a crescer, tímido, venenoso. E naquele instante, Vicente ainda não sabia, mas tinha acabado de ferir algo que não se recompõe com dinheiro. Contratos ou pedidos formais de desculpa. Vicente endireitou o corpo como quem se protege de um ataque invisível. Não levantou a voz, não perdeu a compostura, e foi exatamente isso que tornou tudo mais frio. O tom firme, quase automático, denunciava alguém que precisava retomar o controle a qualquer custo. Para quem assistia de fora, parecia apenas autoridade. Por dentro, era pânico. Ele olhou em volta rapidamente. Rostos atentos demais, silêncios calculados, celulares discretamente abaixados sobre as mesas. Vicente conhecia aquele tipo de olhar. Era o mesmo que antecedia crises empresariais, vazamentos, traições. A diferença era que, desta vez, não se tratava de números ou contratos. Tratava-se de algo que ele não podia prever nem negociar. Theo permaneceu parado. Pequeno demais no meio daquele salão grande demais. A dureza da resposta não fez o menino chorar. Fez algo pior. Fez ele duvidar. Os olhos, antes firmes, agora buscavam confirmação em algum lugar que não vinha. Não era rejeição explícita, era negação, e negações machucam mais quando vêm sem explicação. Vicente tentou continuar a conversa onde tinha parado, mas as palavras já não tinham peso. Sentia o peito apertado, a respiração curta. Uma parte dele queria encerrar tudo ali, mandar alguém tirar o menino do salão, seguir com o jantar como se nada tivesse acontecido. Outra parte, mais silenciosa e perigosa, insistia em lembrar que aquele de novo não surgira do nada. Sem olhar novamente para Theo,
Vicente fez um gesto discreto para um funcionário. O recado era claro. Aquilo precisava acabar. E rápido. O problema é que algumas coisas não acabam quando são empurradas para fora de cena. Elas apenas esperam o momento certo para voltar, maiores, mais fortes e impossíveis de ignorar. Enquanto o salão retomava o ruído forçado das conversas, Vicente percebeu tarde demais que o medo tinha falado mais alto que qualquer razão. E que aquela resposta, dita por impulso, tinha acabado de acionar uma cadeia de eventos que ele já não conseguiria controlar. Lívia percebeu que algo tinha acontecido antes mesmo de ouvir qualquer som diferente no salão. O corpo dela reagiu primeiro. Um aperto no peito, um frio subindo pela nuca, aquela sensação antiga de perigo que ela aprendera a reconhecer. Quando levantou os olhos, viu Theo parado, pequeno demais, e Vicente rígido demais. Ela caminhou até eles sem correr. Não podia correr. Sabia que qualquer gesto precipitado viraria espetáculo. Cada passo era pesado, como se atravessasse um campo minado invisível. Os olhares dos convidados a seguiam agora com interesse real. Não mais como cenário, mas como foco. Sônia foi mais rápida. Antes que Lívia dissesse qualquer coisa, a voz elegante e firme da matriarca cortou o ar. Não foi um grito. Foi uma frase dita com precisão cirúrgica, carregada de falsa preocupação. Algo sobre limites, ambientes inadequados e confusões desnecessárias, o suficiente para deixar claro quem estava fora do lugar. Lívia sentiu o rosto queimar, mas manteve a postura. Não se explicou. Não pediu desculpas. Sabia que qualquer palavra soaria como defesa, e defesas, naquele mundo, já eram consideradas culpa. Apenas segurou a mão de Theo, sentindo os dedos dele apertarem os seus com força, buscando abrigo. E naquele silêncio constrangedor, enquanto a música tentava voltar ao ritmo e os convidados fingiam interesse em qualquer outra coisa, Lívia entendeu algo com clareza dolorosa. Ela não estava sendo julgada por um erro. Estava sendo julgada por existir onde não deveria. E sem dizer uma palavra, tinha acabado de ser marcada como ameaça. Lívia levou Theo para um dos corredores laterais, longe dos olhares curiosos. O menino não chorava, mas o silêncio dele doía mais do que qualquer lágrima. Ela se ajoelhou à frente dele, ajeitou a gravata torta, limpou o rosto com cuidado e sussurrou que estava tudo bem, mesmo sabendo que não estava. Foi então que alguém se aproximou sem fazer barulho. Era Marta, uma das funcionárias mais antigas da casa, daquelas que atravessam décadas sem nunca chamar atenção, mas que veem tudo. Ela não disse nada no início, apenas estendeu um copo d'água para Theo e lançou a Lívia um olhar diferente. Não de julgamento, mas de reconhecimento, como quem finalmente encaixa uma peça antiga. Mais tarde, quando o salão voltou ao ritmo artificial de sempre, Marta encontrou Lívia na copa. Falou baixo, com a segurança de quem sabe o peso das palavras. Disse que aquilo já tinha acontecido antes. Não exatamente assim, mas perto demais para ser coincidência. Anos atrás, quando Vicente voltou de um período difícil, houve comentários abafados, ordens rápidas, documentos que sumiram, e um nome que nunca mais foi mencionado. Lívia sentiu o chão oscilar. Marta contou que, naquela época, alguém mandou organizar as coisas para evitar qualquer escândalo, que houve exames interrompidos, relatórios incompletos e uma recomendação clara: silêncio absoluto. Não era apenas que Vicente não soubesse, era que alguém tinha se certificado de que ele não soubesse. Aquela revelação caiu como um golpe seco. Lívia sempre acreditara que o silêncio fora apenas dela. Agora entendia que tinha sido parte de algo maior, uma engrenagem montada para proteger uma imagem, mesmo que isso custasse uma infância inteira de ausência. Pela primeira vez, ela não se sentiu culpada, sentiu-se usada. E naquele instante, Lívia soube que a verdade não era mais só um direito do filho.
Era uma dívida antiga que alguém teria que pagar. Porque não se apaga um pai da vida de uma criança sem deixar marcas. E aquelas marcas estavam começando a aparecer. Lívia passou a noite sem dormir. Não por medo do que poderia acontecer, mas pela clareza cruel que finalmente se formava. Durante anos, ela acreditou que carregava sozinha o peso do silêncio. Agora entendia que o silêncio fora planejado, conduzido e mantido por pessoas que nunca pensaram em Theo como criança, apenas como risco. Nos dias seguintes, pequenos detalhes começaram a fazer sentido. A rapidez com que o advogado apareceu naquela noite, a forma como Sônia reagiu antes mesmo de qualquer explicação, as oportunidades gentis de transferência, dinheiro, distância. Não eram improvisos, eram protocolos antigos sendo reaplicados. Lívia passou a observar tudo com outros olhos. Conversas interrompidas quando ela se aproximava. Papéis que desapareciam da sala administrativa. Um e-mail impresso por engano, esquecido na copiadora, mencionando contenção de danos e situação sensível antiga. Não havia nomes completos, mas havia datas. Datas que batiam exatamente com o nascimento de Theo. A verdade mais dolorosa não era que Vicente pudesse ser o pai. Era perceber que, se fosse, alguém tinha roubado dele a chance de escolher. E roubado de Theo o direito de crescer sendo visto. Aquilo não era apenas omissão. Era manipulação. Quando Lívia finalmente foi chamada ao escritório, não por Vicente, mas pelo advogado, ela entendeu que o jogo tinha mudado. Dr. Caio não falou em dinheiro daquela vez. Falou em consequências, em repercussão, em proteger todos os envolvidos. E foi ali que Lívia percebeu. Eles tinham mais medo do que ela. Porque quem controla uma mentira teme quem decide parar de sustentá-la. E naquele momento, Lívia decidiu que não seria mais peça de contenção. Se a verdade viesse, não seria escondida em acordos. Seria dita de frente, para quem tivesse coragem de ouvir. O exame de DNA aconteceu em silêncio, longe de fotógrafos, contratos e discursos preparados. Não houve anúncio, nem clima de escândalo. Apenas um envelope pardo, colocado sobre a mesa do escritório de Vicente, como se fosse mais um documento entre tantos outros que ele assinava todos os dias. Mas aquele papel pesava mais do que qualquer contrato milionário. Vicente segurou o envelope por alguns segundos antes de abrir. Não porque duvidasse do resultado, mas porque, no fundo, já sabia. O que o aterrorizava não era a confirmação. Era tudo o que vinha junto com ela. Quando leu o resultado, não sentiu choque. Sentiu luto. Luto pelos anos que não viveu, pelas perguntas que Theo fez sozinho, pelas respostas que nunca chegaram. Mas a maior prova não estava naquele papel, estava no que veio logo depois. Vicente exigiu acesso aos registros antigos. Conversou com funcionários que ainda estavam na empresa. Cruzou datas, viagens, relatórios, e peça por peça, o quebra-cabeça se montou diante dele. Não fora apenas ignorância, fora condução. Sua própria mãe e o advogado tinham decidido, anos atrás, o que ele deveria ou não saber. A traição veio como um soco silencioso. Não havia gritos, não havia discussão, apenas a percepção amarga de que sua vida fora administrada como um negócio, inclusive suas relações mais humanas. E pela primeira vez, Vicente percebeu que o homem poderoso que todos viam também tinha sido manipulado. Quando ele chamou Lívia para conversar, o tom já não era de cobrança, era de responsabilidade. Ele não pediu desculpas longas. Pediu algo mais difícil, tempo para aprender a ser pai. E naquele pedido simples, sem promessas exageradas, havia mais verdade do que em todos os discursos que já tinha feito na vida. Vicente não tentou resolver tudo com dinheiro. Pela primeira vez, recusou o caminho mais fácil. Confrontou o advogado, encerrou contratos, rompeu vínculos antigos. Quando encarou a mãe, não houve briga pública, mas houve limite.
Ele deixou claro que aquela decisão não seria negociada. Theo não seria apagado novamente. A mudança foi visível, mas não imediata. Theo não correu para os braços do pai, não confiou de primeira. Crianças reconhecem esforço, não discursos. Vicente começou pequeno, sentou no chão, ouviu, errou, tentou de novo. Aprendeu a falar menos e observar mais, exatamente como o filho fazia. Lívia continuou sendo quem sempre foi. Não virou símbolo nem vitrine, apenas deixou de ser invisível. Foi respeitada, ouvida e pela primeira vez não precisou justificar sua existência. O silêncio que antes a protegia agora dava lugar a uma presença firme. A casa mudou. Não porque ficou mais luxuosa, mas porque ganhou ruído humano. Risadas fora de hora, perguntas difíceis, conversas reais. O que antes era vitrine virou espaço vivido. E Theo, finalmente, parou de perguntar se o pai iria embora, de novo. Porque algumas histórias não terminam quando a verdade aparece. Elas começam quando alguém decide quebrar o ciclo. E Vicente, ao reconhecer o filho, não resgatou apenas uma criança. Resgatou a parte de si mesmo que tinha sido ensinada a ignorar. Nem toda ausência é abandono. Às vezes, é mentira bem administrada, mas nenhuma mentira resiste quando uma criança decide chamar alguém pelo nome que sente no coração. Se essa história tocou você, deixe seu like e escreva nos comentários. O que você faria no lugar de Lívia? E se ainda não se inscreveu, se inscreva no canal e ative o sininho. Aqui, a verdade sempre encontra um jeito de falar, mesmo quando o mundo inteiro tenta calar.